Shalom, shalom, glória a Deus. E aqui deu uma esfriadinha novamente, né? A gente pensou que já estava esquentando e já está esfriando novamente. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E nós estamos trabalhando sobre os altares, né? Os ídolos do nosso coração. Um dos maiores ídolos do nosso coração é o nosso próprio ego, né? Aonde nós preservamos ele a todo custo, né? Custe o que custar. esquecemos, esquecemos quem nós, para o que nós somos criados, né? Para amar o nosso próximo, para amar o nosso irmão. Mas nós esquecemos, então nós cuidamos e preservamos o nosso próprio ser, né? Isso aqui é uma coisa, queridos, que todo mundo acaba fazendo isso. E é por isso que o Senhor fala, olha, vamos levar cativo todo pensamento a Cristo. Por quê? Porque Jesus, queridos, ele era Deus, nos usurpou desse papel. Ele foi o maior exemplo das nossas vidas. Ele veio, ele se doou, ele ensinou. E ele não priorizou a vida dele acima de tudo. Mas nós fazemos isso. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Quando a gente vai lá, né? A gente chega na igreja, né? A pessoa fala assim: você quer aceitar o Senhor Jesus, né? Aí vem, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Chama pra frente. O que é aceitar o Senhor Jesus? Aceitar o Senhor Jesus não é só você ser a propriedade exclusiva, separado, não. Aceitar o Senhor Jesus é viver como Ele viveu. Ah, mas como Ele viveu? Ele viveu em doação. Ele foi uma oferta. Ele veio fazer a vontade do Pai. Qual que era a vontade do Pai? A vontade do Pai era que nenhum perdesse, nenhum perecesse, mas todos fossem salvos por Cristo Jesus. Então, uma das maiores semelhanças que nós temos com o nosso Cristo é essa parte de amar a Deus e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas nós continuamos preservando a nós mesmos. E aqui é que mora um perigo muito grande chamado orgulho. Nós essa oitava semana aqui, nós estamos aprendendo sobre os altares. O Senhor tem dado muitas palavras, né? O meu tempo se estreitou agora, porque eu estou no último semestre, né, do meu estudo e eram só 2 dias inteiros de estágio, agora são 3. Eu falei, meu Deus, mas parece que o pessoal fala assim, agora só despiora. Mas amém, né? Faz parte, é um ensino, um aprendizado, a gente tem que fazer conforme eles estão ensinando a gente, né? Vamos orar por essa semana, né? Por esses dias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar grandemente, Senhor, através dessa palavra em que nós estamos aprendendo sobre os altares do nosso coração. Pai, nós te pedimos, Espírito de Deus, Espírito de vida, que o Senhor possa, Senhor, conduzir as revelações que vêm da tua palavra, que não a nós, Senhor, mas a ti mesmo. Pai, nós levantamos, Senhor, a chama, acendemos a chama, Senhor, da fortaleza, do poder do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa-nos e nos conduz, Senhor, às verdades das suas palavras, da Escritura. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? E nessa oitava semana, que nós estamos falando sobre a questão dos altares do nosso coração, queridos, daria para falar muito sobre... Isso é um tema. Esse tema dos altares é um tema que daria para fazer até 40 dias, porque é muita coisa, queridos. É muito. Mas nós vamos pincelando naquilo que é mais importante. Ezequiel capítulo 14. A palavra de Ezequiel é um dos profetas, né? O Senhor usou ele tremendamente e ele não poupou, ele não segurou as palavras, né? Ele não mediu as palavras, ele foi liberando as palavras. E a gente olha assim, queridos, que hoje em dia não tem como mais, eu estava falando com meu marido, não tem como mais um pastor, um mestre, um profeta liberar a essência da palavra como os homens liberavam nesse tempo, não tem mais. Hoje em dia existe pouca tolerância, muita tolerância, é desse jeito.
as pessoas estão intolerantes, qualquer coisa que fala, pode ser algum motivo da pessoa achar que está denigrindo ela, a imagem dela, e ela vai atrás dos direitos dela. E é por isso que a voz profética, queridos, infelizmente, no nosso tempo, está muito difícil de ser trabalhada. Ou você fala o que o povo quer ouvir, ou você corre um grande risco de ficar, se você tem uma igreja, né, e tem um profético assim aguçado, verdadeiro, você perde as pessoas. E que as pessoas falam aqui, eu não vou ficar, porque isso aqui tá me ferindo, isso aqui tá me agulhando, tá me provocando. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo, né? Mas até que o Senhor venha, nós continuamos falando, né? Mas aqui é um vídeo, as pessoas podem ouvir, as pessoas podem guardar, as pessoas podem pegar essa palavra, levar para o coração delas e falar assim, não, eu estou atento, eu estou atento. Queridos, a palavra de Deus, as pessoas, elas esquecem que a essência da Bíblia são para os cristãos. A palavra de Deus, quem abre a Bíblia, queridos? Olha, existe os ímpios, os pecadores e os cristãos. Pecador é aquele que não é um convertido, não aceitou o Senhor Jesus, ele vive lá do jeito que ele está vivendo lá na idolatria dele. Tem o cristão que vive a palavra e ele vai usar a palavra para a mudança da vida dele. E tem o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que já foi um cristão e que não aceita, é intolerante a qualquer palavra que possa ferir o meu ego, está ferindo a minha imagem, né? Então, mas a Bíblia, ela é para os cristãos. Então, se você é um cristão, não se sinta doído por a palavra ela vem mesmo, ela é uma espada, queridos. Ela vem cortando, ela vem afiando, ela vem alinhando. Isso aqui é muito importante que a gente entenda, amém? Ezequiel capítulo 14. O castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, cristão, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei um sinal e provérbio. Eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo, de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então,
diz o Senhor Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pesada essa palavra? Parece pesada, né? Mas é assim que o Senhor tem que falar. Muitas vezes, queridos, as nossas igrejas de hoje, infelizmente, queridos, a igreja está poupando de falar muitas verdades para não perder o seu povo. E mesmo quando nós tentamos até fazer, não pega tão pesado, pega um pouquinho mais leve, aquele meio termo, também não adianta. As pessoas dizem, né, comichões nos ouvidos, elas só querem ouvir realmente o que vai lhes agradar o coração. Preparei um trabalho. Altares do coração. Bom, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a intenção do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como eu fiz. O que estava acontecendo aqui? Bom, tinha acabado o dilúvio, o homem entrou numa perversidade tão grande. Queridos, o homem precisa de limite. O homem precisa de leis. O homem precisa de regras. O homem precisa de um poder legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Porque se o homem não tem limite, suas intenções de coração são totalmente más. Eles não querem nem saber se está ofendendo, se está denegrindo, se está desonrando. Os homens não querem nem saber, queridos. Eles vão fazer. E assim como estão debaixo de um manto muito maligno, né? Porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Se a pessoa tem coragem, queridos, de matar uma pessoa na fé, roubar, destruir aquela pessoa até ver o fim dela, minha vingança vai ter sabor de mel. Queridos, que malignidade. Deus nos livre, queridos, de toda sentença. Então, se a gente pode se analisar, e esse período é tão importante, façamos. A terra estava corrompida. E o Senhor falou assim para Noé: olha, faz uma arca, pega sua família aí, só 8 pessoas. Queridos, 8 pessoas foram salvas junto com os animais. Porque a maldade do homem extrapolou, o homem virou um animal. O animal, ele age na agressividade, o animal só tem 2 instintos: sobrevivência e multiplicar, né, a genética, né, reproduzir. Sobrevivência e reprodução. Esse é o instinto animal, queridos. Que tempo que nós estamos vivendo, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Então, o que os homens estavam fazendo? Aqui, inverti aqui, ó. Isso, aqui. O que os homens estavam fazendo? Todo tempo, queridos, os homens levantam postes, ídolos. O que é postes ídolos? Esses obstáculos. Por quê? Porque esses postes ídolos, eles garantiam muitas coisas. Eles garantiam era fertilidade, multiplicação nas colheitas, era um monte dessas coisas que os homens sempre procuram fazer para poder ter poder, dinheiro, não faltar comida, entre outras coisas. Mas o Senhor sempre contemplou isso, e o Senhor tem isso por maldade, porque um dos primeiros mandamentos, saindo do Egito, que o Senhor falou para eles, disse: eu sou o Senhor teu Deus, não tereis outros deuses diante de ti. Então, o homem se esquece da obra perfeita. O Senhor tirou o povo do Egito e depois o Senhor trouxe o nosso legislador Jesus. Mas o povo se esquece de tudo e volta-se para a idolatria do seu coração mau.
Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolos. Esses obeliscos, né? Aqui, ó. São desses costumes antigos de deuses da fertilidade que se desenvolveram esses obeliscos atuais, né? Então a gente também vê em 1 Reis 15, 12 e 13, temos uma visão da licenciosidade dessas imagens, quando o rei Asa destituiu sua mãe do cargo da rainha por ser incentivadora dessa prática, né? Que todo tempo o homem levantava uma imagem, né? E tinha como reverência, né? Então a origem, né? Olha, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos dos seus pais, fizeram e até Maaca, sua mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedron. A origem dos obeliscos que vemos em muitas cidades do mundo é, na verdade, um poste ídolo, geralmente como um símbolo de fertilidade, por ser feito de tronco de madeiras, e essa imagem se parecia muito com um membro sexual masculino. E na minha cidade também tem. E na sua cidade também deve ter. Aqui na nossa cidade, esse do meio aqui é da minha cidade, tá? Depois os outros dois eu peguei de outros lugares do mundo. Esse aqui da nossa cidade tem uma homenagem, dentro dele está o corpo, né, as cinzas do corpo de um aviador que é referência na nossa cidade, porque ele criou o primeiro hidromotor, né, que é um avião. Então ele foi até a Alemanha e lá ele criou, ele montou e ele atravessou lá da Alemanha todo o oceano para chegar aqui na nossa cidade, na nossa região aqui. E ele fez esse feito histórico, vendeu toda a herança para poder ter essa máquina, né, e ter esse privilégio de ser o primeiro a ser feito. Então eles queimaram esse homem e as suas cinzas estão aqui dentro, realmente. Queridos, e esse obelisco principal aqui da nossa cidade, ele está de frente à principal igreja, né, católica romana da nossa cidade. Aqui, ó, atravessando um pouquinho aqui, já ela. Todos os anos, tiro de guerra, vai ali, põe coroas, porque ele era considerado um aviador, né? Mas, na verdade, é um poste ídolo, sim. E uma vez eu estava fazendo uma ministração na nossa igreja, era uma sexta-feira. O dia que eu ministrei sobre essa questão de poste ídolo, tem um hotel, descendo na rua principal aqui, tem um hotel. E a fachada do hotel rasgou, cortou todinha, caiu em cima dos carros, deu um prejuízo e ninguém... Um prédio novo, porque não era tão velho, eles foram ver, o prédio tinha 70 anos, não era tão velho, e os engenheiros foram lá, analisaram, não tinha por que cair essa parte, né? E foi o dia que eu estava falando justamente desse poste ídolo que nós temos, porque aí dentro, queridos, tem um guardião, e esse é o espírito que move sobre a nossa cidade, ele é reverenciado nesse obelisco aí. Bom, enfim, toda cidade vai reverenciar, de uma certa forma ou outra vai fazer. Na nossa região, a mais ou menos uns 50 quilômetros da nossa cidade, tem um obelisco principal, que ele é o Centro Geodésio de São Paulo. Ali muitos pastores da cidade vão orar, vão ali proclamar, e, enfim, fazer um monte de coisas ali. Eles sempre vão ali. Bom, quem era nessa época aqui mais reverenciado? A Sera, né? Eram associados a Baal e cultuados nos bosques locais. Então, essa prática, né, era abominável, que é a Sera, né, que eu fiz aqui para vocês entenderem. Essa imagem, ela era reverenciada. Bom, a palavra que nós começamos, né,
sobre ela. O que são os ídolos do nosso coração, queridos? Nós precisamos pensar e analisar muito bem, porque Yom Teruah é uma convocação para um chamamento, porque 10 dias depois é Yom Kippur. Yom Kippur fala de julgamento, fala de sentença e a gente não pode, queridos, ignorar e pensar, Deus é bonzinho, Deus é bondoso, queridos, Deus só vai trabalhar em cima daquilo que Ele já expressou nas suas escrituras. Então, nós precisamos estar cientes. E o que são os ídolos do coração? Eu coloquei aqui, né? É quando há uma substituição da nossa confiança, né? Quando confiamos em algo além do Criador para ter paz, valor e segurança. É uma fábrica interna dentro de nós. Um coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Cada um destrói um, levanta outro, destrói o outro, levanta outro. O ser humano sempre vai levantar uma confiança fora de Deus. Alerta bíblico. O Ezequiel que nós acabamos de ler. Deus adverte que as pessoas erguiam ídolos dentro de si mesmas antes mesmo de buscar o Senhor. Julgamentos. E aqui essa palavra emenda naquela palavra que nós trabalhamos. Quais são os julgamentos? Começa pelos individuais, depois pela igreja e depois pelas nações. Julgamentos individuais. Eu preciso me responsabilizar pelo que nós sabemos, o que nós vamos fazer com essa palavra que foi liberada. O que eu vou fazer agora com essa palavra? Eu vou me posicionar em cima dela, eu vou me desviar dela, eu vou ignorar ela. O que eu vou fazer? Começa aí os julgamentos. Todo mundo tem um julgamento individual. Julgamentos da igreja. Ela vai ser medida pelos valores revelados nas Escrituras e no reino. Julgamento das nações. Valores dos quais construíram suas culturas e suas tradições. As nações vão ser julgadas pela forma que elas construíram a sua comunidade em cima das culturas e das tradições. A igreja vai ser julgada pelos valores revelados nas Escrituras e no reino. E as pessoas vão ser julgadas por aquilo que elas são responsáveis, pelo que elas estão fazendo e por aquilo que elas já sabem. Bom, é aqui mesmo. Corpo de Cristo em nós. O que ele faz? Ele é uma chave, né? Ele é um código. Examinai-vos, pois, a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Esqueci de colocar o versículo aqui, tá, queridos? É 1 Coríntios 10, 12. Então, nós temos chaves para sair disso tudo. Todas as vezes que nós participamos do corpo e do pão, o corpo e o cálice, é um momento de nós fazermos uma análise. Toda semana nós fazemos isso no Shabat. 6 dias nós trabalhamos. Quando chega no 7º, que é o descanso, a sexta-feira, o Shabat, nós vamos para as nossas casas ministeriais e ali nós ministramos o Shabat, o pão e o cálice. E ali nós vamos passar uma revista da semana. Se toda semana a gente passar uma revista daquilo que nós fizemos, o que eu fiz, eu estou entregando para o Senhor, Senhor, me perdoa. Se nós fazermos isso toda semana, se nós fizermos essa autoanálise toda semana, nós podemos nos livrar de sentenças maiores. Por quê? Quando o apóstolo Paulo deu essa palavra ali em Corinto, qual que era o contexto histórico? Corinto, né, ali, era uma cidade portuária, pagã, e ela tinha uma divisão social. Então, Paulo, ele chegou ali para alinhar as igrejas, e ele disse assim, olha, qual que era o contexto? Corinto era uma grande centro comercial grego. A cidade era muito rica,
cosmopolita e marcada por uma enorme diversidade cultural. Então tinha vários deuses ali, posses e ídolos que eles levantavam um para cada coisa. Uma sociedade imoral, pela adoração de várias divindades, especialmente Afrodite. Um ambiente externo que pressionava constantemente a conduta de novos cristãos. Então, os cristãos daquela cidade, eles queriam viver uma vida correta, idônea, né? Porém, eles também estavam se misturando com tudo aquilo, porque eles achavam que mal não vai fazer acrescentar mais um Deus na nossa coleção. E a sociedade, né, ela tinha uma profunda separação entre ricos e escravos. Então tinha aquela divisão econômica ali, gritante, né? Significado do autoexame. Então o que eu vou fazer? Nessas semanas eu vou examinar, eu vou fazer um autoexame do meu coração. Uma análise interna, eu vou passar... eu vou julgar a mim mesmo. Eu vou fazer uma autoanálise, eu mesmo vou olhar para os meus atos, eu vou olhar para minhas atitudes, eu vou olhar para a intenção do meu coração. Antes de participar do corpo, eu vou pedir perdão, falar, Senhor, me perdoa, eu sou mal mesmo, eu fiz isso, Senhor, eu preciso me redimir. Vou evitar o juízo, porque no versículo 31 de 1 Coríntios, ele completa que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos alvos de disciplina ou condenação divina. E a responsabilidade pessoal, que o foco do crente deve ser alinhamento com os princípios do amor, do respeito, da unidade do corpo de Cristo, em vez de apontar falhas alheias. Como eu faço esse autoexame? O autoexame proposto por Paulo não é uma autocondenação paralisante, mas uma avaliação sincera de coração. Sondar as minhas motivações, avaliar os meus relacionamentos e praticar empatia. Quais são as minhas motivações? Pergunte-se por que você faz o que faz. Suas ações buscam o bem do próximo ou apenas um benefício próprio? Avaliar meus relacionamentos. Identifique se há mágoas, divisão, fofoca que você está alimentando no seu círculo social ou comunitário. Juntou um grupinho, começou a meter o pau em alguém? Avaliar seus relacionamentos. Praticar empatia. Olhe ao redor para ver se a sua liberdade ou se o seu estilo de vida está humilhando ou excluindo quem tem menos. Arrependimento ativo. Use o momento de reflexão para confessar as falhas a Deus, buscar reconciliação com as pessoas. Então, o Senhor mesmo disse: se vocês fizerem isso, se vocês entrarem em arrependimento, né? Eu não vou mais amaldiçoar a terra, o homem, por causa da intenção do seu coração, porque o coração do homem, queridos, é muito mau. Muito, muito mau. Isso, infelizmente, nós queremos mudar dentro da igreja, mas isso já está impregnado no homem. A iniquidade, ela está nos ossos do homem. Infelizmente, nós precisamos viver sempre alertas. Todos os dias de manhã ou quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes nós não sabemos se nós estamos fazendo bem ou mal para alguém. Nós nunca sabemos, queridos, a não ser que a pessoa venha falar. E às vezes a pessoa não fala, ela se junta com outros para poder denegrir a nossa imagem. E isso elas já estão fazendo mal também. Então a maldade, queridos, ela tem um nível muito grande. Por isso nós precisamos nos avaliar o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nós somos mal por natureza e a palavra do Senhor já declara isso. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos viver, Pai, as obras do Senhor, as obras de entrega da cruz, de renúncia, Pai, de tudo que é mal dentro de nós. Pai, perdoa, Senhor,
como pessoas individuais. Perdoa as nossas maldades, perdoa aquilo que nós fazemos para com os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, como cidade, por os postes ídolos que a nossa cidade tem se levantado e clamado e reverenciado, e não é o Senhor. Nos perdoa, Senhor, como nação, que muitas vezes, Senhor, nós construímos debaixo de tradições e culturas, Pai, dos outros. Pai, nos perdoa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, ser o nosso único Deus e Senhor e Salvador. E que a intenção do nosso coração, Senhor, seja sempre na base do arrependimento, porque isso é o que agrada o seu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um. Em nome de Jesus, liberando as bênçãos do Senhor sobre cada um. Em nome de Jesus, todos aqueles que necessitarem, que possam buscar o Senhor e entregar. Queridos, quando nós nos colocamos diante do Senhor e nos julgamos a nós mesmos, então o nosso julgamento fica mais fácil. Menos coisas para que o Senhor julgue, né? Em nome de Jesus, amém? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que vocês possam ter, assim, um descanso maravilhoso. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.